Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas na onda verde, mas com sinal vermelho ligado para a Covid-19. Em 24 horas, mais 34 confirmações de ocupações de leitos de UTI de hospitais públicos e privados, ultrapassa 80%. Covid-19 é a maior causa de mortes no estado. Dupla barrada na BR-365 com comprimidos de êxtase. Pesquisadores da UFO rastreiam câncer de próstata em produtores rurais. Servidores da educação questionam o projeto de lei do Estado que altera a contratação de temporários. CNH vencida em 2020 poderá ser utilizada no ano que vem. Registro de água é colocado na Avenida Paracatu e pega muitos de surpresa. Obras na Avenida Brasil continuam dando dor de cabeça. De notícias e mais informações no NTV News, que começa a partir de agora. Mais droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365, próximo a Patos de Minas. 2 passageiros de um ônibus que vinham de Uberlândia sentido a Montes Claros foram flagrados com 51 comprimidos de êxtase nesta quinta-feira. Os homens de 30 e 23 anos foram encaminhados para a delegacia. 2 carros foram furtados dentro de uma oficina mecânica em Lagoa Formosa, mas a polícia conseguiu prender os ladrões. Um deles tinha deixado há poucos dias o presídio Sebastião Satiro. Os 2 carros furtados estavam em uma oficina mecânica. O proprietário do veículo Siena descobriu o furto ao andar pelas ruas da cidade e notar que seu carro estava estacionado próximo à Escola Municipal Alzira. Eles entraram numa oficina, furtaram os 2 carros. Ambos moravam no fundo dessa oficina de aluguel e furtaram os 2 carros, E o dono de um dos carros, até interessante, visualizou o carro na rua, Meu carro estava para arrumar e agora está na rua aqui. E acionou a polícia, aí a polícia foi no local, na oficina, e visualizou que realmente tinha furtado os 2 carros. Aí diante disso aí já começou as diligências, Fizemos cerco e bloqueio na região e também intensificou a necessidade para localizar os autores dos veículos. Rastreamentos começaram a ser feitos. Na rua Vico Gregório, o condutor do Fiat Siena foi abordado e preso. Porém, o condutor do Corolla tentou fuga, mas se acidentou. Em certo momento, a polícia deparou com os 2, dentro da cidade, transitando normalmente. Aí, ao fazer a abordagem aos 2 veículos, um parou, foi preso normal, conduzido, apreendido o veículo, sem danos. Já o Corolla, outro veículo, ele em alta velocidade foi em direção à viatura, quase atropelou um policial nosso, e fugiu em alta velocidade. Porém, perdeu o controle, logo à frente bateu contra o muro, de 2 residências, danificando em muro, porta, janela, portões, e até outro veículo estava estacionado dentro de uma das garagens, um Ford Del Rey. Quando a polícia chegou, no local lá, após o acidente, ele estava dentro do carro, relatando que estava com muita dor no corpo, que não sentia a perna, Mas aí foi encaminhado já para o hospital local, em Lagoa Formosa, posteriormente para Patos de Minas, foi reavaliado. Os 2 homens foram presos. O de 24 anos tem 18 passagens policiais. Inclusive, ele estava preso até o dia 20 de novembro deste ano, no presídio Sebastião Satiro. Já o outro homem não tem nenhum registro policial. Esse último ele tem 24 anos, é oriundo de Brasília, natural de Brasília, mas já mora aqui há anos. E tem umas 18 passagens aí: furto, tráfico de drogas, violência, agressão, ameaça. Então já é bem conhecido pela Polícia Militar. O outro tem 18 anos de idade, não tem passagem registrada ainda pela Polícia Militar. Devido à Covid-19, a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida em 2020 foi prorrogada por mais um ano em Minas Gerais. Com isso, os motoristas terão mais 12 meses para promover a renovação da CNH a partir da data do vencimento. Mas as fiscalizações continuam. Pois é, devido à pandemia de coronavírus, que dificultou a economia no país, foi prorrogado então essa data para o motorista fazer a regularização então da Carteira Nacional de Habilitação que estiver vencida. Ele terá mais um ano para fazer essa regularização. Portanto, neste ano, as fiscalizações que esse motorista passar, não vai ser então cobrado esse documento.
mas no ano que vem ele terá que regularizar esse documento. Para falar mais sobre o assunto, eu estou aqui com a Polícia Militar, Tenente Marinho, vai explicar porque o que acontece. Vale somente para o documento de 2020. Aquele motorista que não licenciou, ou seja, não regularizou a Carteira Nacional de Habilitação de 2019, ele está irregular, né? Exatamente. Essa nova resolução do CONTRAN, ela atinge apenas aquelas carteiras nacionais de habilitação que venceram no ano de 2020. Portanto, a pessoa que tem uma carteira de habilitação que venceu em janeiro, por exemplo, fevereiro deste ano, ela vai ter um prazo até o ano que vem para fazer essa regularização. De maneira que as pessoas que tiveram a CNH vencida em janeiro deste ano têm até o dia 31 de janeiro do ano que vem para providenciar a renovação e assim de maneira subsequente. Tenente Marinho, o mesmo acontece com o CLRV, que este ano também vai ficar suspenso a cobrança do IPVA, mas quem tiver atrasado 2019 também está irregular, né? Relativo ao CRLV, todo ano o Detran edita uma norma que estabelece as datas aí para a fiscalização e regularização dos documentos. Este ano, em razão da pandemia, essa data ainda não foi definida. Portanto, aquelas pessoas que eventualmente ainda não quitaram os débitos relativos ao IPVA e à taxa de licenciamento do ano de 2020, a fiscalização ainda não está exigindo essa documentação. Portanto, as pessoas que têm o veículo licenciado no ano de 2019, por enquanto continuam regulares, mas aquelas que estão com o documento aí regularizado até o ano de 2018 para trás, elas estão de maneira irregular e, portanto, se por acaso for surpreendido conduzindo esse veículo numa fiscalização, vai ensejar aí na apreensão do veículo e também na autuação. Tenente Marinho, isso não quer dizer que o trabalho ostensivo da Polícia Militar está paralisado, não, com relação às blitz de trânsito, que não só fiscalizam documentos, né? Exatamente, as fiscalizações elas permanecem, inclusive com o intuito aí primordial e um foco maior na repressão da criminalidade, com o intuito de localizar armas, localizar drogas, localizar indivíduos aí com mandado de prisão e secundariamente também promover a fiscalização de trânsito, que é uma atribuição da Polícia Militar. Muito obrigado, Tenente Marinho, pelas informações. Todo motorista pode fazer o agendamento, que é feito pelo site para regularizar a CNH, que é pelo site detran.mg.gov.br. E nas cidades onde não houver o agendamento eletrônico, o condutor deve procurar a Delegacia de Polícia Civil. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Na sequência aqui no News, a gente mostra um veterano na política reconduzido ao Legislativo patense, Carlito. E servidores de educação questionam um projeto de lei do Estado que altera a contratação de temporários. Uma empresa de exploração de minerais assinou protocolo bilionário para a exploração de fosfato, potássio, titânio e terras raras em Patos de Minas e Presidente Olegário. A previsão é de que sejam investidos 2 bilhões e 400 milhões de reais, além da geração de 250 empregos diretos e outros 1.300 indiretos. Mas a previsão é de que as operações para a produção de fósforo e potássio utilizados na fabricação de fertilizantes agrícolas sejam iniciadas só em 2027. Em 2024, devem ocorrer aí as primeiras contratações, segundo a empresa Terra Brasil Minerals, que informou também que as etapas de estudos já foram concluídas e asseguram a jazida a ser explorada de aproximadamente 1.600 hectares, capaz de produzir 2 bilhões de toneladas de minerais. Com a produção, o Brasil diminuirá, por exemplo, a sua dependência por fertilizantes importados. Nesta quinta-feira, na série de reportagens com os vereadores eleitos em Patos de Minas, você vai conhecer um pouco mais sobre Carlito, um veterano na política que foi reconduzido à Câmara Municipal. José Carlos da Silva, conhecido como Carlito, vereador eleito com 1.162 votos, natural de Patos de Minas e com um histórico de trabalho bem vasto, a começar pela zona rural. Todas as profissões da zona rural eu fiz. Eu fui candeeiro, fui carreiro, eu fui arava de boi, depois passei tomar conta do ser carreiro também, tomar conta dos arava, fazia tudo esse serviço de rural, né? Então fazia cerca, então todo esse serviço da zona rural eu fiz. Aí depois tocava roça, muita roça lavoura, de meia, que meu pai naquela época era manualmente, não tinha muita máquina, era tudo braçal mesmo. Aí depois eu resolvi dar uma mudada, falei, pai, eu vou estudar. Aí ele
achava difícil, porque na época a gente não tinha a quinta série para cima, tinha que pagar, não tinha de graça igual tem hoje não, né? Eu tinha que vir, aí eu vim e ela achou difícil porque eu tinha pouca renda, mas eu vim já mais velho, porque aí eu se virei. Eu fui trabalhar de servente, depois passei a trabalhar de motorista, entregador, essas coisas, e pagava os estudos, né? E formei, depois fui trabalhar na área da contabilidade, depois fui para a Câmara, por acaso, caí na política por acaso, porque eu não sabia fazer política. Além de trabalhador, o homem é músico e agarrado na sanfona. Desde criança, sempre gostou de tocar. Isso é a minha paixão, né? Desde de criança, meu pai comprou uma sanfoninha, a gente começou a mexer com essa sanfoninha, aí depois eu comprei outra melhorzinha, e é uma grande paixão que eu tenho de tocar e cantar música, somente música raiz, música modão. Eu gosto de modão, música raiz. Então é minha paixão tocar e cantar música. Gosto muito. Depois que se mudou para Patos de Minas, o vereador eleito ainda trabalhou em outras áreas, até que se viu na oportunidade de entrar para a política. Desde então, foram 5 mandatos à frente do cargo público. Eu só sei fazer política trabalhando. Eu não sei fazer promessa, eu não sei ficar tapeando gente, não gosto de enganar ninguém, eu gosto de trabalhar com seriedade. Então, meus votos são votos de serviço. Acaba que o povo gosta do meu serviço, acaba ajudando muita gente, e esse povo sempre me ajuda na eleição, o povo está sempre comigo. Tanto é que eu perdi uma, mas com muito voto, o povo não me deixa. Então, assim, é dessa forma que eu faço, que eu trabalho na política. Agora, eleito, já são necessários projetos para se colocar em prática a partir da próxima gestão. E demanda é o que não falta. Eu sei o que o povo que votou em mim espera de mim. Eu sei. E não só eles, mas a população de Patos espera de quem seja que é eleito. Então eu sei, estou colocando uma equipe bem prática para trabalhar, estou com disposição total, tenho uns pensamentos, umas ideias boas. Eu sempre trabalho na política assim, ó. Eu sou uma pessoa que tudo que eu vou fazer na minha vida, eu estou ali para somar. Se for mais eu dividir, para poder atrapalhar, eu fico fora. Porque eu acho que a gente tem que somar. E eu sempre trabalhei assim e vou continuar assim. Por hora, o que fica é o reconhecimento e o agradecimento aos que confiaram nele para ser um dos vereadores eleitos em Patos de Minas. Eu sou uma pessoa que agradeço tudo que acontece. Todas as coisas eu agradeço. Então é gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Essas pessoas que confiaram em mim. E pode ter certeza que eu vou dar o melhor e vou continuar fazendo sempre aquilo que eu sempre fiz, que é estar ao lado, estar caminhando junto, ajudando as pessoas. Os servidores de educação estão preocupados com o projeto de lei do governo de Minas Gerais que prevê alterações nas normas para contratações de temporários. Para o Sindiúti, a manobra tem a ver com privatização. O projeto de lei em questão foi criado em 2020 e o objetivo é estabelecer normas para contratações temporárias. O texto foi publicado no Diário do Legislativo em agosto deste ano e encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A PL surgiu com o governo de Minas apresentando um projeto de lei 2150 para contratação temporária. Né? E isso fez com que, durante o processo, na tramitação dentro das comissões da Assembleia Legislativa, Comissão de Justiça, Comissão de Administração, fossem inclusos nesse projeto de lei, por deputados que são ligados ao governo, incluíram da educação ASBs, que foi na ATBs e analista educacional. O trabalhador que fica contratado durante um ano e por qualquer medida ou no outro ano não consiga o contrato, ele fica de castigo, rompido o contrato, ele fica de castigo durante 24 meses. Então será 24 meses de um trabalhador que já tem dificuldade de contrato para ter seu emprego no outro ano aí, no ano seguinte. Mas, além disso, existe em contrapartida uma intenção do governador, que para 2021 ele faz o contrato. E em 2022 ele não tem obrigatoriedade de ter esse contrato desses trabalhadores, servidores do Estado. E aí ele pode terceirizar esse serviço, né? Terceirizar esse serviço, o que causa aí desemprego de grande parte
da categoria. No texto, o governo do estado esclarece que o motivo da criação do projeto se deve em razão da necessidade da administração pública de autorizar legalmente a realização de contrato temporário de pessoal, dentro dos termos da lei e das normas constitucionais, e ainda devido à demanda por contratações e treinamentos emergenciais de profissionais de diversas áreas, principalmente da saúde, em razão da pandemia. Essa proposta, no entanto, não agradou aos servidores públicos. Nós temos o deputado estadual Eli Tarquini, que é o presidente da Comissão Financeira e Orçamentária. Então, ele que comanda e que preside agora a próxima comissão que vota aí pela continuidade do projeto. Então, nós do sindicato pedimos que o doutor Eli Tarquini ele retire desse projeto de lei esses servidores ATB, ASB e analista educacional desse projeto de lei 2150, que vem prejudicar, criar uma nova forma de contratação de servidores, Para eles, essa seria ainda uma tentativa do governo do estado de privatizar os serviços públicos, o que também não agrada aos servidores. O governo de Minas, no início da sua campanha, ele disse que a intenção dele era fazer com que grande parte dos setores de trabalhadores de serviço público de Minas Gerais fosse privatizado, Isso foi projeto de campanha dele. Então, isso está acontecendo. Inclusive, e nós, durante o ano, nós estamos lutando bastante aí contra essas medidas que o governo de Minas vem tratando a educação. Já nós vamos falar do clássico protagonizado por América e Cruzeiro, onde a Raposa levou a melhor e pesquisadores da UFO rastreiam câncer de próstata em produtores rurais. Vamos falar de futebol, Num jogo em que a arbitragem errou muito e um mar de faltas, o Cruzeiro saiu vitorioso no clássico contra o América. Um jogo de muitas faltas e cartões distribuídos para os dois lados. Foram 9 amarelos na partida, 3 para o Cruzeiro e 6 para o América, mas teve vermelho também. O técnico Lisca foi expulso por questionar os pênaltis. A bola bateu no braço do volante Adriano, mas o árbitro Delson Fernando Freitas não considerou. Logo depois, um outro lance foi questionado, quando William Potker invadiu a área, se chocou com o zagueiro Messias e o árbitro marcou a penalidade máxima. Indignação total na equipe do Coelho. É uma manifestação institucional do América em relação ao que aconteceu hoje. E a pergunta que eu faço em nome do clube é por que o América foi punido e desrespeitado pela arbitragem hoje no Independência. Por que o América foi punido e desrespeitado hoje no Independência? Meu vestiário não tem condições de vir aqui, meu treinador não tem condições de vir aqui. Um jogo intenso que terminou em 2-1 para a Raposa no Independência. Os gols do time do Cruzeiro foram anotados por Rafael Sobis de pênalti aos 13 minutos da etapa inicial e por Manuel aos 2 minutos do segundo tempo. Também na etapa final, o América esboçou reação e Anderson de cabeça descontou para o Coelho. O América, por mais que tivesse criado 3 ou 4 chances, foram muitas ainda que nós deixamos para oferecer ao América. E nós jogamos dentro de um contexto bem organizado. Hoje tivemos um contexto de trabalho bem feito. Então isso resultou na vitória. Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a 15ª colocação com 31 pontos. O Coelho permanece na vice-liderança com 44 pontos, mas mais distante da Chapecoense, 6 pontos de diferença. Pois é, na próxima rodada, no sábado às 9 da noite, no Mineirão, o Cruzeiro enfrenta o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Também no sábado, o América joga mais cedo, contra o CSA, às 6h30 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. 60 produtores rurais participaram de uma pesquisa da UFO em Patos de Minas para rastrear marcadores de risco para o câncer de próstata. A segunda etapa do projeto foi realizada nesta quinta-feira com a coleta de sangue.
O estudo desenvolvido partiu de uma iniciativa da Universidade Federal de Uberlândia, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Agricultura. O objetivo é rastrear os possíveis marcadores de risco para o câncer de próstata e foi escolhida inicialmente a classe dos produtores rurais para participarem do projeto. Eu trabalho com câncer de próstata e com câncer de mama e trabalho com biologia molecular, eu trabalho com marcadores moleculares nesses dois tumores. Então a gente visa estabelecer um perfil de risco entre os trabalhadores rurais, começando agora com homens, mas a ideia é também fazer um desenho experimental com mulheres para poder estudar esses dois tumores, que são os dois tumores, com exceção do câncer de pele não melanoma, né, são os mais comuns em homens e em mulheres. Na primeira etapa, ocorrida no dia 19 de novembro, foi realizado um trabalho de conscientização com os produtores rurais sobre a importância de se cuidar da saúde e evitar o câncer de próstata. Nessa quinta-feira, foi realizada a segunda etapa do projeto, na qual foram coletados materiais sanguíneos dos produtores que se voluntariaram e encaminhados para o laboratório. A gente tem uma etapa que a gente chama de sensibilização, que é justamente fazer com que o nosso grupo de estudo conheça o nosso trabalho, conheça o nosso grupo, conheça os nossos objetivos. Então isso foi feito na semana passada, junto com esses trabalhadores. Então a gente foi lá, distribuiu folders para esses trabalhadores, conversou com eles, explicou a pesquisa. Hoje foi a segunda etapa, que a gente coletou o material biológico desses trabalhadores, que assinaram, né, o termo de consentimento, então é tudo consensual. Foram 60 produtores rurais atendidos no Ceasa de Patos de Minas, dentre eles o senhor Jó Valdeci, que se dispôs a participar. Para ele, é de grande relevância cuidar da saúde e fazer a prevenção. Se detectar alguma coisa, entrar com tratamento para que não piore depois, né? E a gente colaborar é muito bom, porque a gente evita o sofrimento mais tarde na vida, né? Porque meu pai mesmo não fez a prevenção e aconteceu que o detector já estava meio avançado. Então, por causa disso que eu mesmo procuro a fazer os exames. Todo ano eu faço a prevenção. Quem também compareceu foi o senhor Antônio das Graças. O homem tem 72 anos e uma saúde de ferro. Ele conta que trabalha desde os 7 anos de idade como produtor rural, se alimenta bem, raramente adoece e ainda pedala 16 quilômetros todos os dias para cuidar da fazenda que tem fora da cidade. Quando soube da coleta, foi logo fazer. A pessoa pode fazer de ano em ano, mas você vê de um ano para o outro, tem mudança de tempo, a pessoa pode estar começando de uma doencinha, pode cortar essa doença antes de ficar grave, né? Agora esse material é processado e posteriormente o resultado é encaminhado aos participantes. Uma nova fase de coleta deve ser realizada no próximo dia 14 e a ideia é dar sequência ao trabalho para atender ainda mais pessoas. A terceira etapa é a parte da análise molecular, então a gente vai extrair esse material genético e vai processar esse material para ver as alterações nesses marcadores que a gente trabalha no laboratório. E a gente conta, né, com a colaboração deles para a gente aumentar esse nosso, a gente chama de N amostral, né, esse número de participantes, que quanto maior o número, mais robusto se torna o nosso estudo. Tem que fomentar a pesquisa, né? Sempre. Na sequência do NTV News tem análise da notícia. Nós vamos atualizar os dados do coronavírus em 24 horas, mais 34 confirmações e ocupação de leitos de UTI de hospitais públicos e privados ultrapassa 80%. E Covid-19 é a maior causa de mortes em Minas Gerais. A Covid-19 já figura como a maior causa de mortes em Minas Gerais neste ano de 2020. Em 8 meses, a Covid-19 foi mais letal que as principais causas de morte em todo o ano passado em Minas Gerais. Pelos dados da Secretaria Estadual de Saúde, até esta quinta-feira, 10.187 pessoas morreram em decorrência da Covid no estado.
Entre janeiro e dezembro de 2019, as doenças cardiovasculares foram as mais fatais. Levaram 9.803 mineiros a óbito. Em segundo lugar estão as gripes e pneumonias, com 9.309 mortes. E, na sequência, os infartos, com 8.475 vítimas fatais. E os casos de Covid não param. Com o aumento, o governo endureceu, tanto que mais da metade do estado regrediu nas ondas do Minas Consciente. Nas últimas 3 semanas, nós estamos notando um aumento da demanda por internações em leitos de terapia intensiva. Efetivamente, há um aumento de incidência dos casos de Covid no estado e é fundamental que todas as pessoas do estado, todos os cidadãos, inclusive gestores de saúde, estejam alinhados no sentido de aumentar as medidas de distanciamento social e, mais do que isso, aumentar a efetividade do distanciamento social. Ainda de acordo com o Estado, a ocupação de leitos está sob controle, com 68,7% dos leitos clínicos e 65,3% dos de UTI preenchidos. Mesmo com o crescimento de casos e maior demanda de internações, o secretário de Saúde entende que isso não significa uma nova onda da Covid-19. Nós estamos tendo uma flutuação maior que vem de um momento de exposição maior das pessoas, um feriado longo que teve, um processo eleitoral que naturalmente teve um pouco mais de mobilidade nas ruas. Com o coronavírus sem dar trégua, o pedido por cuidados é reforçado. E as pessoas não podem de forma nenhuma achar que a epidemia está controlada ou que ela acabou. Ela não acabou, não vai acabar tão cedo e nós vamos ter que continuar convivendo com essa epidemia, sobre risco de descontrole. Isso acontece. O nosso RT ele tem se mantido entre 1 e 1,1, isso tem flutuado, o ideal seria que ele estivesse abaixo de 1. Os números impressionam, né? Vamos à análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia. Ludmila, boa noite. Portanto, nós temos aí essa informação deste número crescente de casos de Covid matando mais e sendo mais fatal do que outras doenças no estado. Pois é, Odair, hoje, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham aí o NTV News, agora com a análise da notícia. Hoje, nessa coletiva de imprensa presencial, nós tivemos o secretário de Estado da Saúde fazendo algumas pontuações sobre a Covid-19, sobre essa demanda crescente de leitos, questionado sobre, por exemplo, se o hospital de campanha de Belo Horizonte seria reaberto. O secretário disse que não, e se houver uma demanda maior no interior do estado, haverá um diálogo com o gestor e medidas serão tomadas, segundo disse aí o secretário. Também ele falou sobre a probabilidade de Minas liderar uma pesquisa junto com a COVAX sobre a criação de uma vacina para o coronavírus. Há uma intenção inicial de que isso aconteça, não há nada fechado, mas há essa conversa, Minas Gerais, que a gente percebe que fica um pouco recuado, né, Odair? Fica esperando o que vai acontecer com outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, para só depois se pronunciar a respeito. Mas o secretário foi enfático nessa questão que o estado vive um momento de flutuação e com mais casos evidentes de Covid-19, numa aproximação aí de fim de ano, festas, e há essa preocupação do Estado com a disponibilização atual de leitos. A gente viu aí, nessa reportagem, que leitos clínicos e de UTI estão com menos de 70% a ocupação média no Estado. A gente tem que avaliar região por região. E olha daí que a gente teve aí mais macro-regiões na onda vermelha, sinalizando que Minas Gerais vive, sim, o sinal de alerta para a Covid-19, não diferente aí de outros estados do país que também vivem situações complicadas de aumento de casos, de registros, e muito disso, como bem o secretário disse, desse aumento de casos em Minas Gerais, é fruto mesmo desse comportamento das pessoas, mas aí vai aquela questão que a gente tem que analisar. É o estado que encabeça as medidas, principalmente daquelas cidades que participam do Minas Consciente, e aí os municípios seguem as diretrizes do estado. Então o estado
tem que capitanear aí essas medidas, e hoje nessa coletiva ele colocou muito a responsabilidade para os municípios, mas a gente não vê semana a semana essas reuniões sendo realizadas e o Estado estabelecendo medidas. Talvez não seja a hora de estabelecer esse diálogo município-município ou de micro-regiões para estabelecer uma realidade melhor do coronavírus no estado, hein, Odair? Deveria. Agora, tem uma outra questão aí, Ludmila, nesse material que você produziu, que fala justamente dessa questão de ser mais letal, tá? Ser um fator maior de morte. Ao longo desses 9 meses de pandemia, muitas pessoas, inclusive negacionistas, começavam a dizer, não, mas a Covid mata menos do que a gripe matou no ano passado. Aí caiu por terra isso. Não, mas a Covid mata menos do que o trânsito. A Covid matou mais. A Covid mata menos do que a violência. A Covid está matando mais que a violência. Então são números que a gente precisa considerar, né? Exatamente, tá aí. A gente tem o ranking de doenças, estabelecemos os rankings de doenças em paralelo com as mortes de Covid-19. Então não dá para falar, nossa, mas tantas pessoas infectadas e menos mortes diante a quantidade de registros, mas a gente já falou várias vezes que numa pandemia é esperado que mais pessoas se curem da doença do que morram. E aí, graças a Deus, e ainda bem que a medicina avançada nesse sentido, a gente tem esse momento de comemoração também nessa pandemia. Temos muito mais curados que mortes, e que esse número possa frear o quanto antes, porque a gente não quer perder nenhuma vida. Mas nesse combo geral, se a gente analisa essas doenças, a gente percebe, reiterado aí com os números, é maior sim o número de mortes provocadas por conta da Covid-19 também em Minas Gerais. Vamos aos números locais, então. Vamos falar da Covid em Patos de Minas, esse comparativo que está aí na tela entre ontem e hoje, Ludmila. Os números estão em alta em Patos de Minas, uma vez que a gente teve mais de 30 casos registrados hoje, novamente, né? Daí uma questão que preocupa muito, além dos novos registros, 34 novos registros, essa semana não deu fôlego aí com baixa de números, pelo contrário, e a gente sabe que esse número poderia ser muito, muito, muito maior, porque a UPA, por exemplo, não tem testado nem a metade dos pacientes que dão entrada na unidade com sintomas da Covid-19. Então, assim, é um retrato parcial de uma realidade, mas o que a gente percebe analisando esses números é que tem sim tido uma crescente em Patos de Minas, 34 novos casos aí confirmados em 24 horas, e outro dado que chama atenção e preocupante também é com relação a mais doentes, mais pessoas doentes se recuperando em casa dia a dia. Olha só, são mais 20 pessoas em isolamento domiciliar, e praticamente com relação à questão de internações não dá trégua. Os números não dão trégua, mais pessoas necessitando de intervenções médicas, seja em leitos clínicos e também de UTI, Odair. Agora, a taxa de ocupação, a gente precisa analisar também, né, Ludmila? Essa estrutura que a gente tem aí em Patos de Minas, tanto para os locais, para quem mora em Patos, como para aqueles que vêm para Patos de Minas, que é a referência aí para poder atender tanto na rede pública quanto na particular, né? De ontem para hoje teve um salto grande com relação ao percentual de ocupação de leitos clínicos e de UTI. E quando a gente analisa ali a demanda dos leitos de UTI públicos e privados, olha só, quase 82% de ocupação, já ultrapassou aquele limite tolerável aí. Se a gente analisa, mas olha ali o percentual de UTI em hospitais públicos, né, que aí a gente coloca na conta o agarrado de hospital de campanha, mas olha só o percentual que estava ontem, olha só o percentual que estava hoje. E se a gente comparar os percentuais dos dias anteriores, estava num patamar muito menor do que a gente tem visto ao longo dos dias. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, porque dia a dia vão se somando ali 1, 2, 3 pontos, 4 pontos, e aí o que acontece nessa soma geral é um momento em que, como você falou algumas vezes aí no jornal, o sinal é de alerta e vermelho para Patos de Minas. Vamos fazer uma parada aqui rapidamente, vamos fazer um intervalo e a gente volta já com mais análise da notícia e mais NTV News.
Um registro de água foi colocado no canteiro central da Avenida Paracatu, sem aviso. A obra pegou muita gente de surpresa e ainda ofereceu perigo para ciclistas. Pela manhã, uma surpresa. Um registro de água colocado no canteiro central da Avenida Paracatu. Como não haviam informações da função dele ali, muitas pessoas ficaram tentando entender. É um lugar muito movimentado aqui, né? Então, assim, é mais central, então realmente eu não sei o que pode ser. Não, normal, né? Não, quem colocou isso desse jeito, eu não estava pensando, não. Uai, eu achei estranho demais. Esse gente do céu, vai, que lugar estranho. O registro já foi fixado. Percebemos também que o local chegou a ser sinalizado. Mas, por exemplo, este cone ficou caído aqui na Avenida Paracatu. Além disso, este entulho que está aqui seria desta obra. Ciclistas que passam exatamente nesta faixa, quando chegarem neste ponto, terão que desviar, assim entrando em meio aos veículos. Tem que desviar, né? Não tem outro jeito. Aí é ruim que tem criança também, né? Fica ruim. Enquanto realizávamos a matéria, uma equipe da empresa terceirizada pela Copasa chegou ao local. Placas com pedidos de desculpas pelo transtorno foram colocadas pela manhã. A partir de então, começou a retirada dos entulhos. A Ludmila Copasa informou que a recomposição asfáltica na Avenida Paracatu será concluída nesta sexta-feira e esclarece que a ligação de água no canteiro central foi uma demanda da Prefeitura de Patos de Minas, mas aí faltou uma habilidade e um entendimento do que poderia ser feito, da maneira que deveria ter sido interditado aquele trecho ali para a conclusão dessa obra, né? É uma questão tão básica, né, Odair, de avisar, de comunicar, é tão elementar esse fator, e aí só depois que você faz alguma intervenção é que você atina que, olha, eu tenho que avisar as pessoas, aquilo ali pode provocar um acidente, então peraí, deixa eu voltar lá e fazer alguma medida, ou só depois que tem algum tipo de reclamação. Por favor, a gente tem que pensar um pouquinho antes, que não é só apenas fazer a torto e a direito, é preciso pensar que aquele local vai continuar recebendo fluxo de veículos, fluxo de pessoas, então vamos aí atentar a essas pessoas até para a própria segurança delas e não fazendo as coisas conforme vão chegando e conforme acha que deveria ser. É preciso pensar um pouquinho mais, comunicar às pessoas. Ludmila, vamos falar de uma situação que tem se arrastado e deixado muita gente incomodada. A obra de alargamento da Avenida Brasil continua causando problemas, viu? Desta vez, parte da via já foi asfaltada, mas há postes atrapalhando. A dona Helenita mora nesta avenida que fica no bairro Antônio Caixeta, bem próximo à Avenida Fátima Porto com a Avenida Brasil. Há 3 meses, esse trecho perto da casa dela foi interditado por causa de obras da prefeitura. Seria o alargamento da Avenida Brasil. Tá lindo, com as janelas fechadas, a gente anda lá e os pés deixa aí pra pior, ó. Dentro de casa. Lá tá horrores. Eu não tô aguentando mais, essa poeira pra mim faz mal. Maria Terezinha, que é comerciante, sempre costumava ter mais movimento em seu comércio, mas com a obra, ela perdeu a clientela. Eu tô ficando mais fechada do que aberta, porque não tem condição de vender as coisas de comer numa poeira dessa. E meus fregueses que desce de manhã para tomar café para o serviço não para. Não desce. Como que desce numa coisa dessa? Limpeza é de minuto em minuto e você não vê nada limpo. Não tem como. Não tem. Tem jeito não. Você vê, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho empregado para pagar, eu tenho meus talão tudo, tenho pago imposto tudo em dia. E você viver numa coisa dessa, não tem como. A obra, que já passou do prazo de entrega, deu lugar a um verdadeiro lamaçal em alguns momentos. O alargamento começou no dia 1º de julho deste ano. O prazo de entrega seria de 2 meses. O valor gasto é de R$ 430.634,50. Antes, os passeios tinham 6 metros cada um. Agora vão ter apenas 2. Os outros 4 serão utilizados para a construção de novas pistas. Mas, enquanto o projeto não se conclui, as obras dão lugar para um verdadeiro caos. Quando não é a chuva com a lama, é a poeira.
né? Porque a terra seca e os carros passam numa velocidade muito alta, tem isso também. Então, assim, tá insuportável. O morro aqui é forte, desce muita água e nós não temos nenhuma proteção hoje. Toda enxurrada que descer vai vir em cima do prédio, em cima do passeio e vai entrar água nas garagens, vai ser um caos. O problema de conclusão continua, pois há 4 postes, estes que não estão no alinhamento para melhorar o fluxo de veículos no local. Está atrapalhando muito mal projetado. Acredito eu que isso aí seria uma parceria da CEMIG com a Prefeitura. E essa parceria ela dando certo, automaticamente quem seria beneficiado seríamos nós, o povo. Principalmente nós que fazemos o trânsito nessa localidade e praticamente temos assim um acesso mais ou menos às vezes de 4 a 5 vezes por dia que eu tenho que ir à minha casa e voltar. Essa obra aqui tem que ser trabalhada 24 horas. Não é pegar e trabalhar 4, 5 horas por dia, não. Por isso que ela atrasou. Pois é, Ludmila, nós questionamos o município sobre essa situação e, segundo a Prefeitura, a previsão dada pela empresa responsável pela obra é que os postes sejam retirados até o próximo dia 15. Mas aí a gente já tem um tempo que vai se arrastando e a situação complicando ainda mais. Realmente uma situação que vai deixando quem mora por ali ou quem precisa passar por ali cada vez mais indignado, né? Não é para menos essa revolta, essa indignação das pessoas que participaram aí da nossa reportagem. Imagina só, 3 meses depois da previsão de término da obra, que deveria durar 2 meses, nada, não há conclusão. E segundo a Prefeitura, Odair, essa responsabilidade de retirada dos postes, de conclusão da obra, a Prefeitura disse que é da empresa que ganhou a licitação, mas cadê a Prefeitura fiscalizando para que ela seja finalizada? É aquilo que a gente sempre fala, se coloca uma data, ela chega, está lá estampada, as pessoas não... Acham o quê? Que as pessoas têm cara de bobo, são bobas? Qual que é a explicação para isso? Porque não tem outra, né? Então a prefeitura tem que estar junto, ela tem que fiscalizar, ela tem o poder para rescindir um contrato. Se a empresa está fazendo uma obra a passo de tartaruga, ela vai ficar simplesmente assistindo de braço cruzado, sem nenhuma observação, sem nenhuma cobrança, sem dar uma posição certeira à população? Fica lá e quando ficar pronto é isso mesmo, está tudo certo. Olha só aquela obra, quanto tempo, quantas reclamações já foram feitas naquele local pelas pessoas ali, sabe? Então chega um momento que as pessoas perdem realmente a paciência. A obra é necessária? Claro que é, a gente entende que é uma medida para melhoria, né, de todos. Mas acontece que passa dos limites, testa a paciência de qualquer ser humano. Então é preciso de dar uma resposta, é preciso de acompanhar, é preciso finalizar aquilo ali que já passou e muito do tolerável para se terminar. O que falta? Né? São esses tipos de questionamentos que a Prefeitura tem que fazer com a empresa e levar a conhecimento da população. E não simplesmente falar, olha, é uma responsabilidade da empresa, ela está lá fazendo, está concluindo. Como o personagem disse ali na reportagem, é uma obra que precisa de um trabalho intenso, de estar ali muito tempo, todos os dias, para uma conclusão rápida, porque a gente sabe que é uma via de ligação importante entre bairro, centro da cidade, né? E o que a gente vê é demora. Vamos ver aí qual será o próximo capítulo. Se continuar nesse passo, pode ficar para a próxima gestão. Por falar em próxima gestão, hoje, em reunião ordinária na tarde desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou o orçamento de 601 milhões e 900 mil para o ano que vem, ou seja, o próximo gestor terá isso para trabalhar aí, né, a previsão de gastos. O reajuste, segundo o novo prefeito que acompanhou as discussões, foi satisfatório. A reunião ordinária contou com a presença dos novos vereadores eleitos e com o novo prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, que analisou o projeto de lei aprovado em primeiro turno, que prevê a arrecadação de 601 milhões e 900 mil reais para a administração municipal para o ano que vem. Segundo a Comissão Orçamentária do Governo, houve um reajuste de 9,6 milhões em relação a 2020, que teve orçamento de 596 milhões e 600 mil reais,
uma alta de cerca de 1,5%, que é baseada no comportamento da arrecadação dos 3 últimos exercícios e na receita arrecadada até agosto de 2020. O orçamento, ele é uma peça estimativa, né? Onde você estima receitas e fixa despesas. Então você vai dizer que vai gastar 10 milhões de reais para construir uma escola. Você tem que ter a receita correspondente. E você só pode efetivamente gastar os 10 milhões se você arrecadar 10 milhões. Então, como a receita é estimada, a minha despesa vai depender do que eu conseguir ganhar de dinheiro. Isso é mais ou menos como é na nossa casa. E a lei de responsabilidade fiscal é justamente isso. Não deixar que você gaste mais do que você arrecadou. Então, o orçamento não é uma peça que chegou em 600 milhões aleatoriamente. Você pega o que efetivamente foi arrecadado no ano anterior, né, e faz uma previsão para o próximo ano, para o ano seguinte, que é 2021, né, para que você possa contrabalançar. Segundo esse vereador que faz parte da comissão orçamentária, investimentos na área da saúde da administração atual não foram totalmente usados. A verba destinada para o combate à Covid é uma delas. Esse ano na saúde sobrou dinheiro, né? Porque o dinheiro que veio para tratamento do Covid. Então veio muito dinheiro extra-orçamentário, né? Muita verba extra-orçamentária. Agora, a verba vem destinada. Se você não gastar ela no tratamento, no combate aqui ao Covid, você tem que devolver. Você não pode pegar esse dinheiro e aplicar em outras coisas, né? O projeto de lei atual permitia que o prefeito remanejasse até 10% do total da verba. Depois de várias discussões em plenário, o novo prefeito poderá remanejar até 30% do orçamento. Dentro do possível, eu busquei verificar, sim, fiz alguns apontamentos aqui aos vereadores que ainda estão no exercício do mandato, mas como eu disse, está bem razoável. Patos de Minas sofre com a falta de investimentos na área da saúde. Mesmo com a previsão de mais dinheiro em caixa para utilizar a máquina pública, Falcão disse que pretende obedecer à lei orçamentária quanto à destinação de verbas ao setor da saúde. Nossa maior deficiência hoje está claro para todos, né, tanto na rede de atenção básica, quanto também na UPA, que enfrenta alguns problemas, e também na falta de um hospital. Então, para reestruturar a saúde, trazer um atendimento mais adequado para a população, isso demanda investimento, e nós vamos trabalhar nesse sentido. E a educação também, principalmente em um cenário de pandemia, no qual se torna muito difícil saber como será a retomada das aulas. Que cenário nós encontraremos no mês que vem, no outro mês, é impossível dizer. O novo prefeito afirmou ainda que estuda a possibilidade do funcionamento do novo hospital em uma estrutura privada. Funciona o hospital de campanha e que pertence à Unipam. O Unipam já deixou claro, falou, olha, o custeio de um hospital é questão de milhões de reais por mês e o Unipam, enquanto instituição, não tem condições de abraçar esse custo aí. Então o município agora, aliás, foi isso que a Unipam, a FEPAM, solicitou do prefeito, que ainda está exercendo o mandato, José Eustáquio, foi as contas, né, o projeto, o planejamento para mostrar que o município consegue tocar esse hospital. Então está exatamente nessa fase, então não está batido o martelo ainda. Aqui na Câmara Municipal de Patos de Minas, o projeto já chegou a cerca de 30 dias e foi amplamente discutido pelos vereadores. Inclusive, algumas emendas já foram propostas. Segundo o presidente da Câmara, Vicente de Paula, o projeto está pronto para a votação. Essa votação deve acontecer na última reunião da Câmara, que acontece no dia 17 de dezembro. As discussões já foram feitas, né? Os projetos que foram votados agora em primeiro turno serão votados em segundo turno na reunião do dia 17, de acordo com o regimento interno, que tem que aguardar um espaço de 10 dias para que o orçamento seja analisado. Então, provavelmente não haverá mais modificações. Ludmila, esse é o último grande ato que a Câmara, que o Legislativo faz aí, né, na passagem de ano. Não é diferente neste ano, entre legislaturas e entre passagem de executivos. E aí o prefeito acompanhando bem de perto. Foi o primeiro, já foi aprovado nesse primeiro turno. Como o presidente disse, não deve mudar muita coisa, ou praticamente não deve mudar nada para a próxima votação, uma vez que já teve essa aprovação nessa primeira análise e votação. Mas aí tem uma questão, né? O prefeito foi acompanhar de perto, o prefeito eleito foi acompanhar de perto
justamente para estar ali de olho na situação e, claro, né, costurar ali uma melhoria dentro desse orçamento para que não ficasse aí numa situação mais complicada para o ano que vem, o que deu certo, né? Já que ele considerou satisfatório o resultado aí dessa aprovação. A gente nem esperava que os vereadores fizessem alguma emenda ou fizessem grandes alterações nesse orçamento para 2021 apresentado pelo Executivo Municipal. A gente esperava que ficasse mais ou menos como está, até, por exemplo, de anos anteriores. Mas o que chama a atenção é justamente essa verba, esse incremento que Patos de Minas teve com relação à saúde, veio de orçamentos externos, né? Veio do governo federal, principalmente, e alguma coisa, pouca coisa do governo estadual, principalmente veio aí do governo federal, e o que a gente percebe é que se não usar, volta para o caixa da União, e aí o que chama a atenção é que se há dinheiro sobrando no caixa, a gente percebe, por exemplo, falta de testes na UPA, colapso na UPA e outras questões mais. Então a gente vê aí orçamento, dinheiro em caixa, mas dificuldade aí para administrar esse montante, para ofertar essas necessidades à população. E se o dinheiro vai embora e a saúde é uma demanda, é um gargalo, é um problema que a gente verifica dia a dia em Patos de Minas, e não houve nenhum incremento para a área da saúde em 2021, por exemplo. Então, isso chama a atenção. Para a área da educação, a gente fez essa observação ontem também, houve um incremento muito pequeno de aumento de verbas para essa área, que em 2021 vai dar aí e vai demonstrar as perdas para os estudantes. A gente sabe que vai demandar aí de uma atenção, de uma dedicação maior do gestor para poder contornar tantas perdas, e com um orçamento ali muito justo, praticamente como foi 2020, que não teve aí grandes demandas, até porque os alunos ficaram em casa, houve ali um ajuste com relação à demanda dos educadores, dos servidores educacionais. Para 2021, como é que fica isso? Com esse orçamento praticamente da mesma forma como foi esse ano. Então, são essas questões aí, são essas peças que deverão ser mexidas no tabuleiro até para poder melhorar algumas questões e minimizar as grandes perdas, tanto para a questão da saúde, quanto também para a área educacional. Agora, Ludmila, se a gente for pensar nessa questão não só orçamentária, mas financeira também, do que o novo eleito vai encontrar na prefeitura, se a gente for pensar 4 anos atrás, o José Eustáquio, ele encontrou a prefeitura numa situação bem mais complicada do que ele vai deixar, né? Porque aí ele pegou salário atrasado, 13º atrasado, inclusive decretou calamidade financeira, né? Na época, ali no mês de janeiro, já como primeiro ato dele. Situação que aparentemente o Falcão não vai enfrentar, né? Ele vai pegar uma situação muito mais de pensar o futuro do que de remendar o passado. Então, é um passo adiante, é pensar na questão de planejamento, pensar na questão de melhorias, pensar nessa questão da defasagem, da educação, da busca dos estudantes para as escolas, que vai ser um desafio, de incrementar aí nova proposta para minimizar essas perdas e tudo mais. Na área educacional se mostra também um desafio, aí, principalmente quando a gente tem um cenário como está atualmente, com o risco dessas verbas voltarem para os cofres da União. Então é uma coisa muito mais de mirar para o futuro do que de ficar pensando aí no passado, de tampar buracos, de tampar problemas, como, por exemplo, até o próprio governo de Minas Gerais tem enfrentado. Ele colocou na conta aí dos deputados estaduais a possibilidade de uma demissão em massa de servidores estaduais, caso os deputados não aprovem determinada medida. Então, assim, essa pressão a gente não vai ter em Patos de Minas, pelo menos nesse quesito aí. É questão mesmo de planejar e demandar os valores para as áreas como essas duas, que vão exigir e muito
de uma melhor maneira para minimizar essas perdas que são evidentes, sim. Até porque educação e saúde parece um poço sem fundo, né? Se investe, o governo... existe um teto para que isso seja repassado pelos municípios. A maioria dos municípios, inclusive, passa a mais para ajudar, por exemplo, na questão da saúde, mas isso nunca é suficiente, porque a demanda é muito grande. Exatamente, Daí. Se tem uma demanda e se tem problemas como o que estamos vivendo agora, somados aos gargalos, às situações anteriores, isso se torna um desafio ainda maior. E, com certeza, para 2021 vai demandar aí um olhar de especialistas para que a gente possa não ter aí ainda mais prejuízos como foi em 2020. E isso passa pela formação, pela conjuntura de todo o secretariado que esse novo governo vai ter, ainda não foi anunciado nenhum nome, mas passa por isso, né? Esses suportes de todo o executivo, que todo prefeito precisa ter para poder fazer uma gestão correta, uma gestão que possa suprir todas essas dificuldades, porque elas vão existir, elas existem, né? E a todo momento pode surgir ainda um novo desafio que coloca ainda um plus a mais naquela conta que já pesa, né? Então, mas esse olhar de especialistas, esse estudo em conjunto do que pode ser feito, vai ser fundamental aí, até mesmo para ditar o ritmo do governo. Então, esses primeiros meses aí, como toda gestão que se inicia, é desafiadora, é importante. Para do Falcão será da mesma forma e ainda mais com essas questões, né? Com a possibilidade de uma vacina ali para o primeiro trimestre, com possibilidade de retorno, não, tá, esse chove, não molha, vai, não vai, ser um planejamento fechado sobre essa questão. Então, 2021 aí vai ser um ano complicado, viu, Adair? Que é preciso focar, pensar no futuro, tem caixa para isso, tem fôlego para isso, mas principalmente estratégias acertadas vão ditar aí um ritmo promissor ou não desse novo governo. Muito bem. Ludmila, novamente muito obrigado pela sua participação aqui no News, viu? Obrigada, Adair. A gente volta amanhã aí com mais informações. Lembrando que estamos sempre lá também com o nosso Patos Já atualizado. Informação é vital, portanto, busque-a. Obrigada a todos pela companhia. Beijo. Tchau, tchau. É isso. Acesse o portal patosjá.com.br. O NTV News volta amanhã, em nova edição, às 19 horas. Até lá.